na yo na ya na yo no no yo na ya na yo no no yo na ya na yo no no yo no yo. Oi, gente, tô aqui para contar para vocês a terceira parte, né, o terceiro dia do retiro. Bom, no dia do Temascal, que foi o segundo dia, eu não tive condições de fazer as duas atividades que teve, à tarde e à noite. Uma foi o jogo das pedrinhas, porque eu tava tinindo de dor de cabeça, então aquela minha dor de cabeça tinha voltado com mais força do que antes. E eu não tive condição de tomar ayahuasca por conta disso, e nem na parte do filme, porque à noite passou um filme bem legal, por sinal, Fernão Capelo Gaivota. Eu já li o livro, super recomendo, muito lindo, né? Mas eu também não consegui tomar, né? Então eu preferi descansar bastante para estar legal no terceiro dia. A gente acordou e fomos fazer o caminhar em beleza, tomamos um copinho de ayahuasca, mas só que dessa vez eu não entrei na força. E fomos caminhar lá na floresta, entendeu? Toda a turma. Foi um passeio longo, acho que durou mais ou menos umas 2 horas, debaixo de um sol de rachar. Então assim, foi legal, foi bacana o passeio, mas de verdade eu não entrei na força e nem fiz limpeza. É muito engraçado que aí você começa a perceber, né, como é relativo, né, esse lance aí de tomar ayahuasca e fazer limpeza. Cara, eu chego à conclusão que quando não é para fazer limpeza, simplesmente não é. Então assim, não é a quantidade que você toma, não é o tipo de ayahuasca, é simplesmente a necessidade de cada um, né, esse lance de limpeza. Porque, como eu falei, no primeiro dia eu vomitei muito, e na tenda, no segundo dia eu também vomitei muito, e no caminhar em beleza não, nem sequer na força eu entrei, né? Bom, beleza, almoçamos, e aí na parte da tarde a gente foi fazer yoga, né? O famoso yoga que eu passei muito mal ano passado, né? Então assim, conforme eu falei, a gente tem essa mania de fazer essas comparações, né? E eu fiz essa comparação, eu falei, putz, o yoga, né? Foi justamente aonde eu passei mais mal ano passado. Mas tudo bem, né? Eu tentava assim parar de ficar racionalizando tanto, porque eu sabia, eu estava bem ciente que era o ego tava me cutucando, entendeu? O tempo inteiro com aquele falatório na minha cabeça. Então assim, vinha essas ideias, mas eu não comprava muito, não alimentava, né? Bom, tomamos o copo da ayahuasca, super ruim, pouquinho, e começamos a fazer yoga. Eu tentava assim manter muito a respiração, né, com o diafragma, então eu respirava bem lentamente, enchia os pulmões de ar, sentia a barriga estufar e soltava lentamente. Com esse tipo de respiração, você fica mais centrado, sabe? Você fica um pouco menos ansioso. Bom, daí tava fazendo lá, tal, yoga, de repente ela mandou deitar, e aí de lá, daquela posição, eu não levantei mais. Eu não consegui. Eu fiquei simplesmente estática, parada no chão, tomada pela força. Foi uma força surreal, assim, foi muito forte. E o tempo inteiro eu tinha na minha cabeça assim, Viviane, não resista, não resista. Deixa a ayahuasca te levar para onde tem que ser, né? Bom, aí foi muito legal a experiência que eu tive no yoga, porque, cara, eu fui para dimensões inimagináveis, né? E aí eu comecei a perceber que a gente tem várias camadas, né, encobrindo o nosso eu verdadeiro. E nesse yoga, tomada pela força, eu fui descascando camada por camada, sabe? Eu fui deixando a minha mente vagar por todos os lugares e descascar aquela pétala de cebola, sabe? Sei que eu percebi muito, né? E conforme eu ia liberando assim a minha mente, eu percebi que conforme eu ia descascando, na verdade, né, todas essas camadas, eu percebi que a gente encobre demais o nosso eu superior, o nosso eu verdadeiro. Então assim, a nossa essência, ela tá tão encoberta, sabe, por camadas, que assim, cara, realmente aqui a gente não tem condição nenhuma de falar
quem eu sou, sabe? Quem nós somos. Porque a gente está muito encoberto por essas camadas, né? E a gente tem uma resistência muito grande de ficar protegendo essas camadas, achando que esse é o seu eu verdadeiro, né? Quando na verdade são apenas máscaras. E nessa experiência do yoga, eu pude entender como funciona esse processo, esse mecanismo, né? E depois eu vou contar a experiência da noite que completou essa daí, né? Então eu entendi perfeitamente isso. Bom, eu fui descascando essas camadas e aí, cara, eu não sei direito o que aconteceu, que eu senti, eu tive miração, né? Mas assim, o sentimento foi muito forte de quem realmente eu sou, né? Do meu eu verdadeiro. Era tanta luz, cara, era tanta coisa assim boa, era tanta perfeição divina, sabe? Eu cheguei tão perto, assim, da minha essência divina, que foi uma coisa muito assim, eu tava assim parada como uma rocha, só sentindo toda aquela grandeza do ser, sabe? E eu percebi que era tanta grandeza que a gente mal sonha que realmente nós somos essa grandeza, sabe? Esse ser de luz, esse ser divino. E aí eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar muito, porque eu falava assim, eu pensava, né? Puxa vida, eu queria tanto que os meus pais, a minha irmã, sabe? Os meus filhos, o meu ex-marido soubesse quem realmente nós somos, né? Porque eu acho que depois de uma experiência dessa, depois desse tipo de vivência, né? Depois de você sentir realmente quem você é, você nunca mais vai voltar a ser o mesmo, né? Eu acho assim que por mais que a nossa consciência se retraia um pouco, porque ela retrai, cara. Lá, você tomou ayahuasca, você expande a sua consciência na marra, né? E aí, depois quando passa o efeito, claro, tua consciência vai retrair. Mas mesmo assim, fica, sabe? Aquela certeza de quem você é, né? Pode ser que você esqueça as mirações, mas o ensinamento você não vai esquecer. E foi justamente isso que eles me falaram, né? Porque eu falei assim, eu ficava muito preocupada o tempo inteiro com o blog, eu ficava muito preocupada em poder contar esse tipo de experiência para as pessoas e eu ficava preocupada assim em esquecer, né, tudo aquilo. Aí, o que foi passado para mim foi o seguinte: Viviane, não se apega nas mirações, não se apega nos personagens da historinha, entendeu? Fica tranquila que o que importa de verdade não é nada disso, é sim o ensinamento e o aprendizado que ficou, né? Não interessa a forma que nós utilizamos para fazer com que você entendesse tudo isso, né? E é verdade, né? Porque assim, a gente volta de uma experiência de ayahuasca, eu também, eu já fiz 1 milhão de vídeos, né? Contando a historinha, coisa e tal, quando na verdade, gente, tudo que vocês estão ouvindo aqui tenta focar, na verdade, na experiência, né? No aprendizado e não na história, entendeu? Nos começos dos meus vídeos, para quem me acompanha já faz tempo, vai perceber que as minhas vivências mudaram muito, né? Antigamente, eu ficava muito focada no personagem, né? Eu ficava, assim, falando, entendeu? Eu me vi no século XVIII, coisa e tal, quando, na verdade, isso tudo não tem importância. O importante é o que você aprende, que, na verdade, não é aprender, né? É relembrar, porque a grandeza do ser já sabe tudo. Gente, é sério isso. O nosso espírito, o nosso eu superior já sabe tudo, e sabe exatamente o que fazer, né? Nessa hora eu lembrei do momento, sabe? Que eu fui lá e vomitei naquela velocidade, sabendo que eu ia ter que entrar na tenda, né? Ou seja, eu entendi que o meu ser superior já sabe o caminho que eu preciso percorrer. Ele já sabe, cara. Então assim, quando a gente começa a entregar, o que é entregar? Entregar é justamente deixar o controle para quem sabe, né? Porque a gente aqui, encoberto por todas essas camadas, né, do ego, a gente não tem condição de avaliar alguma coisa, sabe? A gente não tem condição e pretensão de falar, eu sei, entendeu? Porque assim, na verdade, você não sabe, né? Encoberto com todas essas camadas, a gente não tem condição de saber, de verdade. Por mais que a gente ache, né? A gente não sabe. Então, vamos entregar o controle para aquele que sabe, né? E aquele que sabe é o ser que está dentro de você.
quê? Eu tive essa experiência maravilhosa, né? E eu percebi assim, eu percebi essas camadas. E aí tudo bem, a experiência do yoga na verdade só ficou nisso, né? Nessa coisa assim das camadas, entendeu? E do ser grandioso que nós somos. Aí foi acabando, fui voltando. E eu fiquei muito feliz porque eu não passei mal, fiquei muito feliz porque eu não fiz limpeza, né? Então eu também pensei, cara, eu tava numa puta força, né? A ayahuasca ruim pra cacete e não fiz limpeza, né? Então eu ficava encontrando esse paralelo aí, por que que algumas vezes sim, outras vezes não, né? Aí veio esse entendimento, calma, você não tem que racionalizar nada, o teu eu superior sabe e deixa acontecer. Bom, aí, né? Gente, olha só que coisa, eu achava que tinha saído da força, tá? Fui jantar, subi, escovei meus dentes, estava mó de boa, entendeu? Não estava com dor de cabeça e eu tava muito de boa e fui deitar, porque logo à noite a gente ia ter outro ritual e é um ritual assim, pega pra capar, porque era o penúltimo, né? Aí eu tava, não vou negar que eu tava bem preocupada, né? Aí eu deitei, coisa e tal, e comecei a ficar pensando no próximo ritual. Falei, cara, vou ter que tomar ayahuasca de novo. E aí, pronto, né? Eu fui da trela pra mente. Comecei a ficar num processinho de desespero. De repente, eu comecei a entrar na força de novo. Eu comecei a sentir o meu corpo todo com circuitos de energia, sabe? Assim, percorrendo. Aí eu comecei a ficar um pouco desesperada, eu comecei a ficar com um pouco de... a dor de cabeça começou a querer voltar, veja só o processo. E aí eu comecei a perceber que eu tava muito na força. Mas assim, isso veio de repente, pra mim, eu já tinha passado daquele estágio, porque eu fui almoçar, eu fui jantar, entendeu? Eu fui escovar meu dente, eu tava muito de boa. E assim, foi muita surpresa pra mim eu ter entrado na força daquele jeito novamente. Mas só que esse jeito que eu entrei na força não foi uma coisa bacana. Eu comecei a sentir muito desconforto. E eu sei por quê. Porque simplesmente eu dei ouvidos pro ego, né? E é um processo, cara, que por mais alerta que você esteja, entendeu? O negócio rola. O ego te pega de um jeito e por enquanto a gente ainda não sabe lidar direito com ele, você cai igual pato. Né? Não tem jeito de controlar isso, né? E aí eu comecei a ficar desesperada. Aí, cara, eu surtei nesse dia. Surtei. Eu comecei a ficar desesperada, eu comecei a ficar mirabolando ideias aqui de como não tomar a ayahuasca desse ritual. Aí vinha umas ideias assim, Viviane, você não precisa mais disso, chega, você já teve tudo, você já viu a grandeza do teu ser, você já fez limpeza, pra que ficar se torturando desse jeito, entendeu? Não precisa. Aí eu comecei a falar assim, bom, vou fingir que eu tô morrendo aqui, mais do que eu já estou pra não tomar ayahuasca. Pensava isso. Tipo assim, enganar, entendeu? O pessoal pra poder escapar dessa situação, porque eu não queria fazer o ritual da noite. Eu cismei, assim, mas era uma certeza tão grande que eu tinha, sabe? Bati o pé e falei, não vou e ninguém vai me obrigar a fazer esse ritual. Bom, fiquei desesperada, comecei a passar mal. Eu não sabia se eu queria ir no banheiro, eu não sabia se eu queria vomitar, eu não sabia se eu queria ficar de pé, não sabia se eu queria ficar sentada. E aí um desespero, sabe aquela angústia quando você tá com depressão? Tomou conta de mim, eu fiquei com uma angústia fenomenal. Eu comecei a pensar nos meus gatos sozinho na minha casa, eu comecei a achar que o Felipe tinha sumido, enfim, todas essas coisas iam passando pela minha cabeça, até que eu não aguentei mais. Eu levantei e eu vi a Eliane, a minha madrinha, né, que é fiscal também, sentada na mureta e falei, cara, preciso pedir socorro. E vou te falar uma coisa, há muito tempo eu não pedia socorro numa ayahuasca, num ritual, há muito tempo. Eu aprendi a me cuidar muito bem sozinha, né? E para eu chegar naquele estado de pedir pelo amor de Deus e socorro, eu tava muito mal. Aí fui pedir socorro pra Eliane. Eu falei assim, Eliane, pelo amor de Deus, eu tô passando mal. Dela, o que você tá sentindo? Aí eu contei pra ela, falei assim, eu tô muito na força ainda, não tô bem, eu tô achando que eu tô ficando louca. Eu tinha certeza que eu tava ficando louca, porque vinha muita coisa na minha cabeça, muita coisa ao mesmo tempo, e era tão involuntário, sabe? Quando você tá na força, quando você tá num trabalho de ayahuasca, você percebe que as coisas vêm e você não faz nenhum esforço, simplesmente vem. E isso
se você estiver dando ouvidos pro ego, te confunde um pouco, te dá uma confusão mental, sabe? E eu tava com confusão mental naquela hora, porque realmente parecia que eu não tava lá, enfim, parecia que eu tava pensando que eu estava lá falando com ela. Muito louco isso, sabe? É um sinal que eu tava mal mesmo. Aí eu comecei a chorar. Aí ela mandou encostar assim a minha cabeça no ombro dela e falou assim: querida, chora. Chora, porque deixa o ego se mostrar pra você, não repreende mais e não tem problema, dá o show que você quiser, porque a partir do momento que você fica segurando o show do ego, é uma forma de resistência. Então solta, vai te fazer muito bem. Aí, cara, eu desabei no ombro dela, chorei, de soluçar. E assim, cara, eu nem sabia direito por que eu tava chorando, sabe? Mas eu chorei demais, assim, de desespero. Eu abraçava ela, assim, e eu falava: cara, eu não quero mais. Eu falei: Eliane, pelo amor de Deus, não me deixa tomar ayahuasca, mas eu não quero, eu tô passando mal, eu tô com dor de cabeça, eu tô enjoada, eu tô na força, não quero mais. Aí ela falou: calma, Vivi, não pensa nisso agora. Daí ela falou assim: você é guerreira, você já foi muito além, eu tô orgulhosa de ver você aqui, de ver você lutar, você é uma guerreira, você sabe quem você é. E aí parecia que ela sabia toda aquela vivência que eu tinha tido, sabe, sem eu ter falado uma palavra. Aí eu falei: sim, eu sei quem eu sou, Dela: então, lembra disso, você sabe quem você é. Daí ela falou assim: vai lavar o rosto agora e vai deitar no seu lugar. Daí, tipo assim, firmeza, você precisa ter firmeza. E ela olhava pros meus olhos, falando isso numa forma rígida, sabe, assim, numa forma pra eu me centrar. E hoje eu vejo o quanto é importante uma pessoa te colocar no centro, sabe? Quando você quer sair fora do centro, é muito importante uma pessoa te focar, né? E eu precisava disso. Aí ela colocou assim a mão no meu rosto e falou assim: firmeza, você precisa ter firmeza. Tá tudo certo e você sabe que você não tá ficando louca. Aí eu falei: sim, né? Aí eu fui lá pro banheiro, lavei meu rosto, mas mesmo assim, cara, eu tava passando muito mal. Eu fui sentar lá no quiosque, sozinha, tinha um quiosque, assim, uma cabaninha, assim, né, um quiosque, e eu fiquei sentada lá sozinha, e tava ventando muito, e de repente começou a chover muito, e eu, com aquele enjoo, daí eu ficava assim, eu ficava tentando querer vomitar na força e não saía nada. Aí eu fui pro banheiro pensando que eu queria fazer cocô, e não queria fazer também. Aí eu ficava sentada lá no vaso sanitário, tipo assim, meu, tipo, não caga nem desculpa a moita, sabe? Eu falei: que cena ridícula. Eu ficava com ódio de mim. Ficava com ódio porque eu falei: puta merda, tá todo mundo lá e eu tô dando esse show, eu sou uma idiota. Eu comecei a ficar com raiva de mim. Ou seja, o que aconteceu? Nessa hora, apesar do chilique que eu tava dando, eu tava muito consciente que era minha mente, que era meu ego. Então a partir desse momento eu realmente deixei a minha mente vagar por onde ela queria vagar, você entendeu? Eu simplesmente deixei, porque eu sabia que se eu fosse resistir, se eu ficasse lutando contra aquilo lá que eu tava sentindo, ia ser pior. Aí eu deixei ela vagar, entendeu? E nesse momento eu ficava com raiva de mim, mas eu deixei, entendeu, rolar. Eu levantei, voltei lá pro quiosque e tava chovendo muito, começou a chover e começou a me molhar, porque o vento tava assim muito forte e vinha água e chuva e vento para todos os lados, e eu me sentia mais idiota ainda, porque eu não conseguia sair de lá. E eu sabia, eu falava assim: cara, que cena ridícula, por que eu tô escolhendo isso, né? Ficar toda molhada aqui. Daí eu falei assim: pronto, eu vou embora. Então eu vou embora. Daí veio esse pensamento na minha cabeça: agora eu já vou botar as malas aqui dentro do carro. Eu gastei um puta tempo de ficar premeditando como seria a minha saída lá do instituto, sabe? Daí eu comecei a pensar: vou sair de fininho, ninguém vai me ver, entendeu? Se alguém me forçar a tomar ayahuasca, eu vou brigar, eu vou gritar, ninguém pode me segurar, ninguém vai me obrigar a tomar ayahuasca. Eu fiquei louca, fiquei virada no giraia, gente. Mas só que aí começou a chover demais. Eu falei: quer saber, cara? Vou sair dessa situação, meu eu superior sabe. Se eu tiver que vomitar, eu saio, beleza. E com muita força, assim, eu fui, entrei e fui deitar no meu colchonete. Quando eu cheguei lá pra deitar no meu colchonete, alguém, que eu sei que agora foi a Paulinha, tinha dobrado, enrolado toda a minha cama. Porque na verdade estava chovendo na minha cama. E ela, coitadinha, para não deixar minha cama ficar molhada, ela enrolou a minha cama. Quando eu cheguei lá e vi minha cama enrolada, eu fiquei puta
matar. Eu queria matar a pessoa que tinha feito isso. Eu não sabia quem era. E eu, na força, não conseguia nem sequer esticar minha saia, sabe? Aí eu agachei com raiva, desenrolei todo o meu colchão, sabe assim, com estupidez, assim. E aí eu fiquei puta com maior raiva. Aí a Paulinha tava lá do lado, viu que eu mal tava conseguindo desenrolar o colchão, porque eu tava muito na força, eu tava mais pra lá do que pra cá, eu tava caindo. Ela me ajudou a arrumar meu colchão. Não tava bom, porque tava chovendo. Aí eu comecei a arrastar meu colchão, ou seja, virou um escarcéu. Uma coisa pequena ficou tão grande, sabe, gente? E aí a Debbie me colocou num lugar lá do outro lado que não tava chovendo, e lá eu fiquei deitadinha, coisa e tal. Aí eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque o Paulinho chegou e falou assim, né? Pessoal, vamos dar início ao trabalho da noite. Cara, eu fiquei tomada pelo desespero. Eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Agora tá chegando a hora, eu vou ter que dar o chilique, eu não vou tomar. Aí algo dentro de mim falava, não, você sabe o que vai acontecer, você vai tomar. E eu falava, não, agora nesse momento é insuportável, eu não consigo nem pensar na ayahuasca que eu quero vomitar. Aí veio a voz, né? Você não sabe o que acontece com você a cada segundo, então relaxa, relaxa. Daqui um segundo, daqui a pouco, tudo pode mudar. Confia, tipo isso, né? Aí eu comecei a chorar, aí a Eliane chegou. Ela falou assim, Vivi, negócio é o seguinte, pega a minha fila que eu vou te dar um outro tipo de ayahuasca, vou te dar um pouquinho menos, fica tranquila, confia em mim. Aí, cara, mesmo assim eu comecei a chorar, né? Daí chamaram lá pra fila, eu falei, quer saber? É melhor eu ser primeira do que ficar curtindo, né? E ser nervoso. Eu era a terceira da fila, né? Daí eu peguei a fila da Eliane. Cara, daí eu comecei a chorar muito na fila, muito na fila. Aí eu chamei a atenção de todo mundo, e não sei se isso aconteceu, mas na minha cabeça aconteceu, entendeu? Pra mim tava todo mundo olhando pra mim, tava um palco, uma plateia mesmo, sabe? E todo centrado, sabe quando põe um holoforte, só você fica lá no palco? Tava assim, isso aconteceu na minha cabeça, não sei se foi verdade. E aí eu comecei a chorar demais, aí uma fiscal me abraçou, falou, querida, toma com alegria, toma com alegria. E eu chorava. Aí me deram o copinho, eu chorava. Eu fiquei assim, cara, mó tempo fazendo esse show, né? Até que eu, com muito esforço, com duas fiscais me segurando, glup, tomei. Aí eu lavei minha boca, coisa e tal. E aí eu voltei pro meu lugar, e quando eu voltei pro meu lugar eu falei, puta, não precisava ter feito esse show, sabe, tipo, cai uma ficha assim, né? Daí veio uma ideia assim, Viviane, por que você escolheu essa máscara de idiota? Tipo isso, sabe? Você tá ligada que foi uma máscara que você escolheu? Você tá ligada que foi um personagem a mais que você escolheu? E você escolheu se representar esse personagem agora. Aí eu falei, nossa, você tá vendo como você pintou o palhaço muito pior do que ele é? Tipo assim, você pintou aquela cena, o leão, assim, bem pior do que ele é. Aí eu tive a nítida sensação e entendimento que realmente, né, eu fiz um escarcéu assim que não precisava ter feito tudo isso. Mas enfim, não era como crítica, né, tudo isso. Era só como assim, aprendizado e observação mesmo. E aí cara, eu entrei muito rápido na força, porque na verdade eu já estava na força, né? E o trabalho foi maravilhoso, foi muito legal, pra ver, né, como que as coisas são. Eu jurava que se eu tomasse um gole de ayahuasca naquele estado, eu ia morrer de vomitar, morrer de passar mal, quando na verdade foi uma experiência linda que eu tive, quando na verdade eu percebi que foi o ego desesperado, era o ego que estava desesperado. O ego sabia que eu estava chegando perto do meu núcleo, o ego sabia que eu estava encostando na minha essência, e ele estava desesperado, ele deu show bem grande mesmo, entendeu? Para ver se eu conseguia desistir, e eu percebo hoje nitidamente que foi ele que tentou me barrar, mas não me barrou, não me venceu. Eu falo para vocês que a ajuda da Eliane foi fundamental nesse processo, foi muito bom, e nessa hora eu entendi como que é o processo de criação da gente, né? Eu entendi, foi difícil a experiência, porque eu vi que não existe ninguém além de mim, entendeu? Que na verdade, isso tudo aqui que a gente tá vivendo e tá vendo, não existe, é um grande sonho, e nesse sonho você é o co-criador de todo o cenário. Isso aqui é um cenário, entende? A vida da gente, que a gente acha que é real, é um cenário
Isso aqui, você é o sonhador, tá? E você sendo sonhador, você consegue criar todos os cenários que você quiser e todos os personagens que compõem esse cenário e todas as máscaras que você precisa, que na verdade são fantasias que você escolhe colocar para vivenciar esse sonho louco, né? E ter esse tipo de vivência, cara, não é fácil, porque eu vi todas as pessoas que eu amo se desmoronar. Eu lembrei muito da minha irmã, porque minha irmã já teve uma experiência dessa e não foi nada fácil para ela. E eu vi isso, sabe? Eu vi a minha mãe se desmoronar, meu pai, como se fosse areia, sabe? Caindo. E aí, uma voz muito, muito amorosa falava assim pra mim: fica calma, não fica com medo, tá? Vamos lá, vamos passar esse estágio. Muitas pessoas barram nesse estágio porque não suporta a ideia da desconstrução de um eu que na verdade não existe. E é difícil mesmo, né? Você entender que esse eu que você criou e que você mantém, né, com tanto zelo, não existe. Então calma, tenta enxergar isso além das aparências e sem ter medo, tá? Daí eu tava pronta para qualquer coisa. Eu falei, claro, claro. E aí eu tentei ver isso sem emoção, né, para tentar realmente entender como é que isso funciona. E eu percebi de verdade que todos os personagens que compõem, todas as pessoas que eu amo, que até quem eu não amo, né, que compõem a minha vida, né, o meu rol de relacionamentos aqui na Terra, nessa vida, né, que a gente acha que é real, fui eu que criei, sabe? E eu criando tudo isso, eu tenho a plena responsabilidade pelas minhas criações também, né? É muito louco, gente. Eu sei que é difícil de entender isso. Não sei nem se vocês estão entendendo, né? É um assunto muito delicado que eu pretendo explorar mais aqui nos vídeos. Mas enfim, e nessa hora eu olhei pra Eliane lá sentada, né, na cadeira, só me observando, linda, sabe? Ela ficou bem próxima de mim. E aí eu senti um amor enorme e falei assim, cara, tem noção que fui eu que criei esse ser, né? Tem noção que eu criei essa pessoa para estar compartilhando essa experiência comigo aqui, né? Nessa vida, né? Por ela estar me ajudando nesse meu processo de despertar da consciência. Aí eu senti tanto orgulho, eu falei, nossa gente, não é pretensão, mas eu criei tão perfeitamente esse ser. E eu comecei a rachar o bico, né? Que achei muito engraçado ter falado isso. E aí, já tava na segunda dose. Aí a Dani, né, que é uma fiscal, ela chegou e foi falar comigo. Mas assim, eu tava mega na força, mas assim, foi tudo de olho aberto, sabe? Não foi muito miração não, foi só entendimento. E aí eu tava assim, ó, largada no colchonete, assim, ó, sabe? Largada no colchonete, super na força e tendo entendimento. A Dani virou e falou assim pra mim, Vivi, você vai tomar uma segunda dose, né? Daí eu falava assim, não, dela, Vivi, mas só que tem que tomar, é obrigatório tomar a segunda dose. Aí eu falei, não. Aí nessa hora eu fiquei com raiva, né? Daí eu pensei assim, falei, Dani, eu amo você, eu sei que eu te criei, mas some daqui. Foi isso que eu pensei. Aí eu rachava o bico, sabe? Eu parecia uma palhaça dando risada comigo mesmo. Eu tinha realmente entendido esse processo, sabe? E... bom, enfim, gente, a experiência foi essa, né, do terceiro dia. Foi muito intenso, porque teve todo esse lance aí, né. Eu percebo nitidamente que eu tava sendo trabalhada, né, pra chegar a esse ponto, né, pra entender tudo isso, pra entender o processo de criação, que é difícil. A gente quer ficar protegendo, né, as nossas máscaras. E eu vi uma coisa muito interessante, que parecia aquelas esteiras de fábrica, que vai de produção em massa, assim, né? Aí, nessa esteira, eu via vários tipos de máscaras que a gente escolhe usar, né? De acordo com as situações. Aí tinha a máscara da ciumenta, a máscara da pessoa com raiva, entendeu? Vários tipos de máscara. E eu percebia nitidamente que a cada segundo a gente vai lá na esteira e cata uma máscara e veste. Cata uma máscara e veste, né? Então, olha como a gente encobre o nosso eu verdadeiro, né? Eu percebi nitidamente isso. E além de encobrir, a gente quer proteger, custe o que custar, né? Porque a desconstrução do nosso eu, na verdade, é uma morte, né? E é uma morte, porque na verdade a gente precisa matar o falso pro verdadeiro começar a entrar, né? Bom, é isso a experiência. Eu tô chegando aqui na garagem, eu vou encerrar. Amanhã eu vou contar pra vocês o quarto dia do retiro. E é isso aí, gente. Obrigado aí pra vocês acompanharem essa jornada louca aí da minha vida. Um beijo enorme no coração. Namastê.
na ya na ya